Uma boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa Casa Espírita Miguel Vieira de Novaes, aos que nos acompanham pelas redes sociais. Aproveitem esse momento, a gente está no início de uma jornada de conhecimento do Evangelho. Hoje é o capítulo 3º, há muitas moradas na casa de meu pai. A Maíra vai expor ele para nós, então nós que estamos aqui no salão, que nos encontramos em casa, todos, que a gente faça um esforço por perceber o quanto é importante estar presente nesse momento. Fazer com que esse momento realmente se torne uma oportunidade, um momento de reflexão, um momento de dar importância para aquilo que realmente vale a pena, que é viver uma vida plena e uma vida mais consciente de tudo que nos acontece. Que vocês tenham uma boa atividade. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. A vocês que estão aqui presentes, pessoal que nos acompanha através da internet. Tá certo? Então, no capítulo de hoje, esse é o título: Há muitas moradas na casa do meu pai. Uma frase dita por Jesus. Tá certo? E antes que a gente possa tentar começar a entender o que significa essa frase, qual foi a motivação do porquê ele falou isso para os apóstolos. Tem uma coisa que, por causa da nossa rotina, por causa das nossas preocupações, a gente faz muito pouco. Vocês já pararam? Quando foi a última vez que vocês pararam para olhar o céu à noite? Pensem, cada um de vocês. Olhar as estrelas, olhar a lua cheia. Por que isso é importante? Além da beleza, além do mistério, e antigamente, na época de Jesus, era muito mais mistério, hoje em dia a gente tem a ciência para nos ensinar o que tem para além do nosso mundo, mas isso nos faz refletir a respeito da nossa própria vida, da nossa própria existência. Porque os conhecimentos que a gente tem através da ciência atualmente nos fazem entender que nós temos um Sol e dentro desse sistema planetário, desse sistema solar que a gente está inserido, tem mais 8 planetas, incluindo o nosso, que giram em torno do Sol. Cada estrela que a gente olha, quando a gente vê o céu à noite, cada estrela é um Sol. É um outro Sol. É um outro Sol rodeado por outros tantos planetas diferentes do nosso sistema solar. E por que a gente reflete a respeito da nossa vida fazendo isso? Porque não é possível que o Criador de tudo, de todo o universo, conhecido e desconhecido por nós, com a nossa ciência pobre ainda, que tudo isso seja feito para um único planeta ser habitado. Não tem lógica nenhuma. Tanto que os cientistas, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver, os cientistas sempre procuraram por vida baseada em água, porque a nossa vida, o nosso corpo tem como base a água. Mas quem disse que outros corpos, outras vidas, não têm outras bases, não têm outros elementos como base? Quem disse? Vocês notem que isso é uma indução feita pela nossa visão, pela nossa capacidade do que nós conhecemos. E além disso, com os avanços tecnológicos que a gente tem hoje, já se encontra a muitas e muitas distâncias daqui, mas planetas
semelhantes ao nosso. E isso nos faz pensar a respeito da nossa vida. Para que a gente está aqui? Para que a gente tem essa vida? Para que a gente está dentro desse planeta? Por que a gente nasceu onde nós nascemos? E quando Jesus fala, há muitas moradas na casa do meu pai, num mundo, numa época em que não tinha praticamente ciência nenhuma, não existia conhecimento científico nenhum, ele está se referindo literalmente ao fato de que os mundos servem do crescimento dos espíritos criados por Deus. Ah, mas por que a gente não enxerga quando a sonda vai a Marte? Quando nós observamos os corpos no universo? O nosso olho, ele é extremamente limitado. Nós não enxergamos os espíritos desencarnados que convivem conosco. Nós sentimos a influência deles. Quem é médium, quem tem mediunidade ostensiva, de evidência, consegue enxergar o perispírito do espírito, o corpo espiritual do espírito. Mas o nosso olho, que tem uma frequência limitada, não enxerga. Não enxerga tantas coisas, não enxerga o raio-x, não enxerga o infravermelho, não enxerga o ultravioleta, não enxerga muitas coisas. Então a gente não pode se basear o nosso mundo, a nossa visão de mundo, naquilo que a gente enxerga ou não enxerga. No nível de conhecimento, de tecnologia que nós temos, nós sabemos que muitas coisas que nós não enxergamos existem de fato. O átomo, por exemplo, nós não enxergamos através do nosso olho. É com equipamentos sofisticados, tecnologia, que nós precisamos desenvolver através do tempo para a gente chegar ao ponto de conseguir observar. Se falasse na época de Jesus a respeito do átomo, ninguém acreditaria na existência dele. Entende? Então, a gente começa a ter a possibilidade de avançar além daquilo que a gente enxerga. Então, se tudo isso foi criado com um objetivo, nós não estamos aqui por acaso, não foi um acidente da natureza, não foi uma coisa fortuita. Então, qual é o objetivo? E cada mundo, assim como cada estado de um país, como cada país, tem as suas características. A gente não pode comparar Rio Grande com Porto Alegre. A gente não pode comparar Rio Grande do Sul com Santa Catarina. É o mesmo país, são estados diferentes, culturas diferentes, pessoas diferentes. Coisas em comum, porque somos pessoas, humanos, espíritos, mas culturas diferentes, visões de mundo diferentes. Uma pessoa que mora no interior não tem a mesma visão de mundo de uma pessoa que mora na capital. E uma pessoa que mora na Terra. A nossa média de planeta, a nossa média planetária, tem a visão dos valores que a gente vê por aí afora. Todos os mundos são iguais? Não. Não são. É difícil para a nossa compreensão pequena imaginar como seriam outras civilizações planetárias, porque a gente está nesse mundo caótico. A gente vive um mundo caótico. Um mundo desequilibrado. Um mundo onde as pessoas tentam tirar vantagem umas das outras o tempo inteiro. Inclusive dentro da própria família, onde a gente deveria ter um núcleo onde a gente tivesse mais confiança, mais afeto, mais carinho. A gente vive nesse mundo que, mesmo dentro da intimidade daquelas pessoas que a gente busca confiar, a gente desconfia.
a gente não se sente confortável. A gente não se sente bem, muitas vezes. Porque esses são os valores que permeiam a média das pessoas que nós conhecemos. E isso muitas vezes faz a gente pensar que não existe coisa melhor. Que é isso mesmo. Que todo mundo é assim, então eu não tenho alternativa, eu vou ter que ser assim também. Mas, para provar que não é assim, sempre existiram pessoas que nasceram dentro do nosso próprio planeta desequilibrado, conflituado, dividido, egoísta, que demonstraram valores diferentes, demonstraram que é possível viver no caos, mas plantar o equilíbrio e colher as consequências que esse equilíbrio traz. Chico Xavier é um exemplo disso. Gerou amor, afeto, felicidade entre as pessoas. Tanto que ele precisou desencarnar num dia em que todas as pessoas do Brasil estavam felizes por causa que a seleção brasileira ganhou a Copa, para que as pessoas não sentissem o peso da perda da presença dele. De tão significativo que era aquela postura diferente, aquela maneira diferente de ser, aquela maneira de ir na direção das pessoas com afeto. O que é um exemplo, o Divaldo também. O Divaldo é um senhor, Divaldo Pereira Franco, espírita, também um exemplo de ser humano. Tem mais de 95 anos e trabalha todos os dias na direção das pessoas, se preocupando, sendo exemplo, adotou mais de 300 crianças. O que a gente faz para justificar a nossa mediocridade no sentido de, não como uma ofensa, mas no sentido de uma média baixa, de um padrão médio baixo ainda? A gente diz, isso daí é porque eles são diferentes, eles são especiais, eles nasceram com uma missão. A gente se justifica dizendo esse tipo de coisa. Mas o processo evolutivo é para todos nós. Porque não é possível. E a doutrina espírita nos explica isso com muita lógica, muito fundamento. Não é possível que nós nascemos num mundo em que nós criamos laços, criamos afeto, nos envolvemos com as pessoas. Batalhamos, sofremos. Para quê? Para a gente trabalhar durante a semana, descansar no final de semana, ter filhos, depois ter netos e morrer e tudo acabar? Quer dizer que esse seria o grande significado da vida? A gente conseguir alcançar um nível de conforto suficiente para que nós pudéssemos manter a nossa sobrevivência, criar um círculo restrito de relações familiares. E nesse círculo restrito, nós não somos submetidos a riscos, não temos medo, ameaças a perder as pessoas. Não nos sentimos ameaçados porque a gente domina aquele círculo fechado de pessoas. E aí a gente batalha para conseguir dinheiro, cada vez mais dinheiro, e eu preciso ter cada vez mais uma situação melhor, eu preciso ter uma situação financeira melhor, porque eu preciso mostrar para aqueles que convivem comigo que eu estou bem, que eu sou melhor, que eu venci na vida. E aí, de uma hora para outra, sem mais nem menos, tudo muda, porque a gente descobre que a gente tem uma doença grave,
ou porque uma das pessoas desse círculo está com uma doença grave, ou foi afetada, ou veio a desencarnar. E tudo aquilo que parecia estável, rui, a gente perde o chão. E toda aquela estabilidade aparente não existe mais. A gente fica perdido, sofrendo, e não entende o porquê das coisas. Não é possível que isso seja uma explicação lógica para a vida. Então, o que a vida nos diz com todos esses eventos? Não existe um padrão. Não existe uma vida onde esta vida tem que ser vivida por todos. Cada pessoa, dentro das suas necessidades individuais, de crescer. E quando a gente fala crescer, parece às vezes meio genérico, mas é crescer emocionalmente, na nossa capacidade emocional, de sentir emoção. Quantas vezes a gente não foge de sentir emoção? A gente tem medo de expressar os sentimentos que a gente tem. A gente tem medo de ser mal interpretado. Inclusive, a gente molda o nosso comportamento dentro do trabalho, dentro da família, porque a gente tem medo de ser mal interpretado, visto como uma pessoa má. E muitas vezes a gente nem concorda com aquilo que a gente está fazendo, mas a gente tem que fazer porque afinal todo mundo faz. Entendem? E a gente não se conhece. A gente não sabe quem a gente é. A gente não sabe quais são as nossas necessidades, porque a gente está sempre tentando se comparar com o outro. Mas o fulano fez isso, eu também preciso fazer, mas o fulano conseguiu aquilo, eu também preciso conseguir. E a vida vira uma frustração gigantesca. A vida vira uma frustração constante. Esse peso de eu nunca estou satisfeito com aquilo que eu tenho, com o estado que eu estou, com aquilo que eu estou buscando, com os planos que eu tenho. Nunca estou satisfeito. Eu sou dominado pelas minhas emoções. Se eu sinto raiva, eu me descontrolo. Se eu sinto depressão, eu entro buraco adentro. Se eu sinto um pouco de felicidade, eu entro num estado de euforia, semelhante ao carnaval, por exemplo, que a gente tem daqui a um mês, onde as pessoas entram numa frênese total, como se os problemas, as coisas, tudo não existisse. E esse é o estágio evolutivo que a gente se encontra. Numa batalha para mudar essa visão. Para mudar essa visão da vida de que o que a gente alcança por fora é mais importante do que a gente alcança por dentro. De que o que a gente vai conseguir conquistar é mais importante do que o processo de conseguir. É mais as lutas contra si mesmo, contra o próprio temperamento. A gente está numa batalha de entender que isso é um caminho que Jesus ensinou. Porque quando ele fala, eu vou ler a passagem de hoje, o que acontece quando a gente desencarna? A nossa verdade, a verdade do nosso coração, ela vem à tona. Nós somos atraídos para o local das nossas características reais. Não aquilo que a gente mostra para as pessoas. Porque nós fazemos fachadas. Nós temos hipocrisias. Nós fingimos, muitas vezes, que
gostamos de determinada pessoa por conveniência, por benefícios, para não ser visto como uma pessoa má, como eu falei antes. Mas aquilo está dentro do nosso coração. O nosso coração é tomado disso, de preconceito. Não o preconceito clássico que a gente vê, mas o preconceito das coisas que nós já definimos e que nós não abrimos mão de ver de outra maneira. Esse preconceito nos sufoca. Vou dar só um exemplo de uma coisa, um preconceito clássico que a gente tem consigo mesmo. Por exemplo, se eu tô solteiro e eu vou num lugar onde só tem pessoas, casais ou coisa desse tipo, eu começo a me sentir mal, porque eu começo a me sentir uma pessoa fracassada. É um preconceito. Eu defini que naquela situação, aquele estado é um fracasso. E eu não estou levando em consideração a minha condição, a minha necessidade. Entende? Então, nós somos cheios dessas visões. E nós precisamos libertar o nosso coração disso tudo. Então, quando a gente desencarna, a gente vai direto para quem nós somos. A gente se depara cara a cara com quem a gente é. Por isso, muitas pessoas, quando desencarnam, têm uma surpresa enorme. Se surpreendem com a condição, com aquilo, com o estado que se encontra, porque não conseguia enxergar o próprio interior. Acontece com muita frequência, gente mesmo tem dificuldade. Por mais que a gente tente fazer esse processo, no início a gente vai ter dificuldade. Mas é uma coisa necessária. Então, na passagem, o que Jesus fala? Ele está numa situação em que ele sabe que ele vai ser crucificado e que ele vai morrer. O corpo vai morrer. Mas olhem o comportamento dele diante dessa situação, da própria morte do corpo. Ele sabe que a vida continua, ele tem certeza disso. Ele tem absoluta certeza. Então ele não fica apavorado. Ele não fica com medo. Porque ele conhece o processo evolutivo, ele sabe. Até porque foi ele o organizador do nosso planeta. O governador do nosso planeta. Então ele sabe do processo evolutivo, ele sabe da trajetória que a gente está passando, que a gente vai passar. Ele veio para nos dar um norte, para que a gente não aprendesse as coisas por tentativa e erro. Mas ele sabe do processo, que não é mágico. Não é um processo em que a gente ganha um presente de Deus porque a gente frequentou um lugar, porque a gente foi todas as terças-feiras num determinado local. Ajoelhar ou tomar passe. Não funciona assim. Então o que ele diz para os apóstolos? A primeira coisa que ele fala: não se turbe, não se perturbem o vosso coração. Ele acalma os apóstolos. Porque sabendo que ele ia morrer, ou não ia estar mais constantemente junto com eles, eles ficaram apavorados. Eles eram criaturas humanas, dentro do mesmo processo que a gente passa. A gente coloca uma distância enorme entre os apóstolos e nós, mas eles eram criaturas como nós, que também aprenderam, que também tinham fraquezas, mas que lutaram contra tudo isso, que fizeram um esforço para sair dessa prisão emocional e ir na direção da vida, e aprender a respeito da vida. Quantas coisas nós não temos para aprender ainda? Muitas.
Então ele fala: não se perturbem o coração de vocês. Credes em Deus, na vida. Porque a vida foi feita para a gente se desenvolver, para a gente se libertar do nosso primitivismo. Credes também em mim? Porque ele conviveu, ele demonstrou que a vida é muito mais do que esse dia a dia, do que essa rotina. E ele fala a frase: há muitas moradas na casa do meu pai, ou seja, esse processo evolutivo, ele é longo. Ele é longo. Eu não sou hoje irritado, amanhã eu sou calmo. Eu não sou hoje ignorante, com uma visão mais limitada, e amanhã eu sou um grande sábio. Não funciona assim. São etapas. São caminhos, são lutas. E por isso há muitas moradas na casa do meu pai, ou seja, o processo evolutivo tem muitos estágios. Nós estamos em um deles e temos a possibilidade de começar a ser mais conscientes de que nós estamos dentro disso. E de que as nossas dificuldades fazem parte disso, desse aprendizado que a gente precisa colocar para dentro do nosso coração. E ele fala assim, ó: pois vou, no caso se referindo ao desencarne, para vos preparar o lugar. Que lugar que ele está falando? Quando a gente morre, a gente vai para o lugar que reflete o nosso interior, para estar num lugar melhor, a gente tem que ter o quê? Um interior melhor. Um interior mais pacificado, com menos preconceitos, com mais abertura para aprender, com mais humildade, com menos fixação em dinheiro, em sexo, em coisas do mundo. O nosso interior tem que ser diferente. E o lugar que ele vai preparar é o nosso coração. Porque se o nosso coração for compatível com o dele, que paz que a gente não vai sentir. Essa paz que a gente tanto busca. E isso é uma coisa que vai ficar com a gente para sempre, eternamente. Depois que me tenha ido e vos houver preparado o lugar, ou seja, depois que eu desencarnar e que vocês tiverem passado pelo processo evolutivo e que o coração de cada um de vocês, de cada um de nós, tiver mudado, tiver muito mais leve, muito mais aberto, com mais segurança, com mais paz real, mais fraternidade, voltarei e vos retirarei para mim. Voltarei por quê? Porque tendo isso, tendo tudo isso e sendo tudo isso, não é os valores de Jesus dentro de nós, não é a vida, as leis divinas fazendo parte de nós, e nós conscientes desse processo, vivendo dessa forma. Por que ele vos retirarei para mim? Vos retirarei para mim significa trazer para junto de mim. Então, quando nós tivermos esse interior, nós iremos para o mesmo lugar que ele. De paz, de esperança, de confiança total na vida. E ele continua dizendo: a fim de onde eu estiver, também vós aí estejais. Porque, assim como eu tenho esse estado emocional de plena segurança, de plena certeza a respeito do funcionamento da vida, vocês também terão. Porque vocês também vão participar do processo evolutivo, vão crescer. E todos esses sofrimentos, todas essas dores que vêm
da falta disso tudo, já não vão mais existir. E a união é natural. Esse é o objetivo da vida. O caminho não é tão simples. Porque nós temos conflitos, nós temos dificuldades, nós temos tendências, nós temos medos. Mas o convite é para que nós estejamos certos de que nós temos possibilidade de superar isso com luta, com esforço, com dedicação, mas que a superação é certa, é o objetivo de tudo isso. Certo? A gente carregue essa certeza no nosso coração. Na semana que vem vai ser falado a respeito do processo evolutivo da reencarnação. Qual é o papel da reencarnação dentro desse processo nosso? Onde nós construímos as nossas tendências, as nossas dificuldades? Não só agora, mas em vidas anteriores, em que a gente também já viveu outras experiências, aquelas experiências ficaram gravadas em nós e fazem com que a gente muitas vezes se repita nos mesmos erros e faça com que o nosso processo seja mais lento. Então, que a gente possa ser mais consciente para poder acelerar o encontro com a nossa própria libertação. Então, chegamos ao fim de mais uma atividade e todos nós, a gente possa compartilhar, né, desse conhecimento que foi exposto agora. Para quem nos acompanha de casa, lembrem, se isso foi importante, se de alguma maneira nos tocou esse material, que a gente encaminhe, que a gente curta, que a gente se inscreva nas páginas das redes sociais da Casa Espírita, para que esse material possa chegar a outros corações, a demais pessoas que precisam também de toda essa orientação. Fiquem em paz, com Deus e até uma próxima oportunidade.